Olá! Neste vídeo falaremos um pouco sobre a filosofia da linguagem na perspectiva de Wittgenstein. Inspirados pela sua obra Investigações Filosóficas, falaremos principalmente sobre o que Wittgenstein chama de jogos de linguagem. Te convido a viajarmos um pouco e pensar sobre o que é a linguagem? Para Santo Agostinho, a essência da linguagem humana é que as palavras denominam objetos e as frases são ligações de tais denominações. Assim, cada palavra tem uma significação e a palavra substitui o objeto. Mas ele não fala em diferenças entre as espécies de palavras. Para Wittgenstein, o que Santo Agostinho descreve é um sistema de comunicação, mas isso não é tudo aquilo que chamamos de linguagem. Vejamos um exemplo. Pense na seguinte cena em uma construção civil. Um pedreiro grita para seu ajudante: "Tijolo!" E então o ajudante arremessa um tijolo para o pedreiro. Se a expressão fosse interpretada fora do seu contexto, tijolo se torna apenas um substantivo, uma simples palavra. Mas, na situação exemplificada anteriormente, a expressão tijolo é uma redução da fórmula linguística. Preciso de um tijolo! Ou talvez, jogue um tijolo! Para Wittgenstein, não se deve perguntar sobre os significados das palavras, e sim sobre as suas funções, sobre os seus usos. Desta forma, o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. Vejam esta caixa de ferramentas. Dentro dela temos um martelo, uma chave de fenda, um metro, uma serra, pregos e parafusos. Cada um desses objetos tem funções diferentes. O mesmo martelo que prega o prego também o extrai. Do mesmo modo, acontece com as palavras. O que chamamos de linguagem é, na verdade, um conjunto de jogos de linguagens que podem ser empregados para indagar, consolar, indignar-se ou descrever. Não se pode dizer que existe o jogo de linguagem, que represente a totalidade da nossa linguagem. O que se pode dizer é que existem semelhanças de famílias entre os jogos. Não se pode dizer também o que é um jogo de linguagem. O que podemos fazer é, por meio de comparações, evidenciar essas semelhanças e dessemelhanças que existem entre eles. Um jogo de linguagem está ligado a uma forma de vida. Pensemos agora sobre esta outra cena. Um dono de restaurante fala ao telefone: "Precisamos reformular nosso cardápio." Se o dono do restaurante falou isso para o chefe, este irá entender que deve criar novos pratos. Agora, se ele falou isso para a equipe de marketing, eles pensarão na arte, no layout. Do mesmo modo, podemos pensar as placas ou sinalizações de trânsito como jogos de linguagem que se relacionam com a forma de vida dos motoristas de veículos de um modo diferente que com os pedestres, a quem as placas, na maioria das vezes, não dizem muito. Assim como no trânsito existem regras, no jogo de linguagem também é assim. E essas regras estão profundamente enraizadas nas formas de vida. Podemos comparar a linguagem a uma velha cidade com uma rede de ruelas e praças, casas novas e velhas de várias épocas, e tudo cercado por novos bairros com ruas retas e regulares e casas uniformes. Existem inúmeras espécies de palavras, signos e frases, e essa variedade não é algo fixo. Podemos dizer que novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem surgem, outros envelhecem e são esquecidos. Segundo Wittgenstein, a filosofia não deve tocar o uso real da linguagem, apenas descrevê-lo, pois a filosofia deixa tudo como está. Nesse vídeo, tentamos falar um pouco sobre filosofia, explicitando alguns entendimentos da filosofia da linguagem para Wittgenstein e o que ele denomina de jogos de linguagem. Para isso, trouxemos algumas elucidações desse modo de pensar a linguagem, uma vez que uma mesma frase é entendida de formas diversas, pois as formas de vida são diferentes e, consequentemente, participam de jogos de linguagem diferentes. Desta forma, para Wittgenstein, representar uma linguagem equivale a representar uma forma de vida. Então é isso, até mais!